O cinema mineiro inspirado em um dos maiores nomes da literatura de Minas Gerais. Um filme voltado ao universo infanto-juvenil, com um toque bucólico das montanhas centrais. Menino no Espelho é um filme inspirado na obra homônima de Fernando Sabino. Produzido e gravado na cidade de Cataguases, o filme aborda a infância da Belo Horizonte de outrora. E o Para Todos de hoje conversa com o cineasta responsável pelo longa, Guilherme Fiuza Zenha, que vai nos contar um pouco sobre o processo de produção do filme. Olá, Guilherme, seja bem-vindo ao programa. Por que a escolha de um tema infanto-juvenil? Há alguma ligação entre você e esse tema? Eu sempre tive uma agonia de não ter um projeto quando eu estava terminando outro. Eu achava, porque isso é uma questão da continuidade, os processos nossos de financiamento ainda eram muito baseados em editais, então você tinha que ter alguma coisa muito pronta para poder andar. E aí eu cheguei a negociar direitos de um texto de teatro voltado para um público adolescente, na faixa entre 14 e 18 anos de idade. E por fim, acabou que esse autor não quis assinar um contrato com a gente, ele não concordava com algumas questões que a gente achava importantes e tal. E aí eu fiquei órfão, assim, depois de um ano de trabalho em cima do texto desse autor, eu fiquei sem nada, assim, meu mundo meio que, o meu chão abriu. E aí eu estava falando e eu comecei a falar com na cabeça assim, puxa, tem Sabino, tem essa coisa para adolescente, para criança, e ele me vinha muito na cabeça por causa dos textos, das crônicas que eu li na minha infância, no final dos anos 70. E um dia minha ex-mulher entrou no carro e me deu um livro de presente. Falei assim, você já leu isso? E era O Menino no Espelho, que era um livro de 85. Em 85 eu já estava com 17 anos, então já não é um livro da minha geração, é um livro da geração posterior à minha e tudo mais. E eu fiquei muito encantado com aquilo que estava ali, né? Da magia e da liberdade que ele tinha. E era muito bacana, porque ele fala muito de Belo Horizonte. Isso mexia um pouco comigo, assim, com essa história toda. E foi aí que eu procurei os herdeiros do Sabino, na verdade eu procurei Bernardo Sabino, que é o filho dele que cuida da exposição, que é itinerante pelo Brasil, das obras dele, do trabalho dele. E foi aí que a gente começou a história do Menino no Espelho. Assim, eu queria fazer um filme para criança e para pré-adolescentes e tudo mais. E a adaptação da obra? Você tentou ser o mais fiel possível ou foi uma leitura livre? A gente tem uma brincadeira que a gente tem que ter o fiel desrespeito à obra. Na verdade, assim, o livro do Sabino tem uma questão que é crucial. Ele é encarado como um romance, mas eu encaro ele como um livro de contos. São histórias muito herméticas. Às vezes elas se tangenciam, se ligam. Então, se não tem um arco dramático de um personagem, né, que caminha, que começa num determinado ponto e quando ele termina ele já se transformou e já mudou em função de todas aquelas coisas. Em cima disso, a gente começou a pensar assim, a gente não precisa estar tão preso. E o que acontecia também é que o livro ele não narra a trajetória desse nosso personagem, ele vai contando vários eventos. Então a gente, de certa forma, precisou achar onde é que estava esse arco dramático, né, e criar esse arco dramático, e fazer esse arco se desenvolver dentro de algumas das histórias que estão no livro. A gente não adapta todas as histórias. Até porque a gente acreditava também que o livro tem coisas que são engraçadas. Histórias, por exemplo, que parecem de um menino de 7 anos, e outras que parecem de um menino de 11 anos. E a gente não tinha tempo de tela, né, para poder fazer essa trajetória dos 7 aos 11 anos. A gente queria encarar quase que fosse assim, 3 meses na vida de um garoto, né, 4 meses na vida de um garoto. Então é uma adaptação muito livre em cima do livro, mas eu acho que muito fiel ao espírito do Sabino. Falando um pouco da produção, como foi o processo de viabilização do filme? Em grande parte, a produção do cinema brasileiro hoje são os editais públicos. A gente está falando do edital da Petrobras, a gente está falando do edital do BNDES, Eletrobras, e no caso de Minas Gerais, o filme Minas, que é realizado pelo governo do estado, mas com recursos de isenção fiscal federal. Então, assim, foram 3 anos, 4 anos, na verdade, em busca de levantar recursos para a gente poder chegar a fechar o que a gente tem de orçamento de produção, que é de 4,5 milhões de reais. Mas foram difíceis, assim, a gente ficou 3 anos que a gente praticamente tinha 100 mil reais na conta, a gente não tinha dinheiro quase nenhum. E a gente chegou a pensar em desistir do projeto em função disso, porque a gente estava vendo que o financiamento não estava chegando até a gente. E é um pouco da política implementada no Brasil hoje de centralização, que
haja dinheiro também para outros polos de produção diferentes do eixo Rio-São Paulo, acho que também ajudou um pouco a gente nessa possibilidade. E eu acho que a gente conseguiu também chegar a um ponto que a gente tinha um bom roteiro, a gente tinha um bom projeto na história. E a Petrobras foi a primeira a acreditar na gente, colocando R$1,5 milhão. Isso foi vital para a gente, assim, eram 30% do nosso orçamento e deu um gás para a gente muito forte para poder chegar mais forte nos outros editais também. Por que a escolha da cidade de Cataguases? Cataguases é uma coisa engraçada. Quando eu comecei o projeto, um amigo meu, Lucas Gontijo, que é diretor também, tem uma ligação com Cataguases, e falou assim, você devia conhecer Cataguases para pensar o seu filme. E aí o que acontece? Se a gente pegar, o projeto tem 5 anos hoje. Em 5 anos, Belo Horizonte foi praticamente derrubado no chão, né? A gente quase não tem patrimônio arquitetônico deste período que a gente queria trabalhar, que era meados e final dos anos 30. A gente não queria trabalhar numa coisa assim... É super complicado isso, porque toda vez que se vai fazer um filme de época em Minas Gerais, no passado, né, de colocar ele assim, independente de ser 20, 30, 40, 50, 70, vai-se para as cidades coloniais. Né, as cidades coloniais. Então, Belo Horizonte, Minas Gerais vai ser sempre barroca. E a gente não queria isso, porque Belo Horizonte, primeiro que o filme se passa em Belo Horizonte, segundo que Belo Horizonte nunca foi barroca na vida, a gente não queria essa visão. E aí a gente não tinha mais patrimônio arquitetônico na cidade suficiente para isso. E aí o que acontece? Você chega em Cataguases é muito conhecida pelo patrimônio arquitetônico que ela tem modernista. Mas ela tem um patrimônio arquitetônico do final do século XIX, início do século XX, muito rico. E uma cidade que, esse centro histórico dela, tem o calçamento, que é em paralelepípedo, todo tombado. Então, você tem nichos da cidade bons, muito bons, tipo 5, 6, 7, 8 casas contínuas, 200 metros de uma escola que não muda em nada, e tudo calçado, com uma arborização que lembrava Belo Horizonte. Então, a cidade se parece muito com o que era Belo Horizonte no final dos anos 30. E a gente olhou para aquilo e falou, cara, vamos para cá. Então é um pouco isso, assim, eu fico muito feliz de ter tido Cataguases como cenário, porque é uma cidade generosa assim, não só em nos receber, mas generosa em lente, que eu falo, assim, você consegue botar uma lente abertíssima e você tem 300 metros de rua sem interferência, sem um poste, sem sujeira, sem um prédio que vá sujar a arquitetura e tudo mais que está lá. E generosa com a gente em receber a equipe mesmo, assim. E a terra de Humberto Mauro, né? Tem uma coisa meio... Como que é o desafio de dirigir crianças no cinema? Quando você está trabalhando com ator, fica mais fácil, né? Você fala o mesmo idioma, você estuda, você se aproxima dele. Para atingir o universo da criança, você tem que ter outras ferramentas, né? E a Laís Correia, que é a preparadora dos Meninos dos Dois Filhos de Francisco, do ano que meus pais saíram de férias, Laís fez também Roberto Carlos, contador de histórias. A Laís conhece essas ferramentas muito bem, né? E ela tem uns processos muito interessantes que são muito bacanas, porque na verdade os meninos, eles não interpretam um personagem, eles vivem aqueles personagens a partir da ótica deles. E a Laís está justamente para poder fazer esse processo. Então, isso era muito bom para a gente, assim, poder contar. A gente, quando começou a filmar, os meninos sabiam todas as cenas dos filmes, todas as cenas, os diálogos, os textos e tudo. E aí eles começaram, na hora de rodar, eles iam improvisando. Mas aí tem um diferencial com a criança. Necessariamente ela não faz 2 vezes a mesma coisa com o mesmo tempo. A cada vez ela vai tentar fazer um pouco diferente, porque para ela está brincando e aquilo que foi feito atrás não quer dizer que vai ser aproveitado. Então o que vai ser aproveitado é o que você vai fazer agora. Então ele vai e faz diferente. Esse é o desafio que eu acho mais complexo, assim. E uma outra questão é a gente trabalha 12 horas por dia, então a gente teve que se adequar a um outro regime de horário que é voltado para as crianças e para um outro tempo. E para o caso do Lino Facioli, que é o garoto que vive Fernando Sabino, apesar do Lino ter experiência, né, o Lino é um brasileiro que mora em Londres, trabalha como ator em peças de teatro, em séries. Ele está no Game of Thrones, na primeira temporada do Game of Thrones, e está indo agora para a segunda temporada. Ele terminou nosso filme e foi para lá filmar. Apesar dele ter experiência, quando você trabalha com criança é um outro ritmo, né? Ela tem uma outra energia, chega uma hora que precisa parar mesmo e tudo. Então a gente teve que se adaptar muito a isso. E aí acho que pela primeira vez na vida eu consegui fazer um filme, trabalhar num filme que eu sempre quis fazer, isso que era uma semana inglesa, que a gente chama. Você trabalha 5 dias e folga um, você trabalha 5 dias e folga um outro. Então a sua folga é a minha. Normalmente a gente trabalha no cinema brasileiro em 6 e folga um. Então a gente teve uma série de adaptações que foram muito mais de produção para trabalhar com as crianças do que para mim enquanto diretor.
porque, na verdade, como eu trabalhei com eles na preparação também junto com a Laís, você sabe como é que eles vão chegar, você sabe o que eles vão poder te dar e o que eles não vão te dar. Então não adianta você virar para ele assim, vamos tentar fazer mais assim? Não, não vai fazer. É aquilo, a preparação dele está... O segredo está no processo de preparação, não está no segredo do processo de set. E agora indo para o cenário do cinema mineiro, como você analisa o mercado de audiovisual no estado atualmente? Já foi muito pior. Não, eu vejo com uma certa preocupação. A gente tem poucas fontes de financiamento no estado e o cinema e as artes, a economia criativa, ela depende de incentivos de dinheiro público para poder incentivar a máquina para poder começar a funcionar. Como qualquer atividade econômica nesse país de grande porte, de grande vulto, ela vai depender do dinheiro público, como foi a mineração, a siderurgia, o petróleo, o transporte ferroviário, o transporte naval, depende de dinheiro público. E eu acho que a gente ainda sofre de uma visão um pouco pequena com relação à produção do audiovisual, o que isso pode reverter, tanto em visibilidade para o Estado lá fora, como também em distribuição de riqueza, geração de emprego, e a possibilidade do realizador e das pessoas que trabalham se manterem aqui. A gente começa a viver um ciclo muito diferente agora com a obrigatoriedade de conteúdo brasileiro nas TVs a cabo, basicamente de entretenimento. Existe um volume grande de recursos para poder financiar essa produção e a gente não está pronto para poder fazer isso. O que acontece? A gente não tem produtoras aptas a poderem captar tanto dinheiro, produtoras aptas a produzirem, técnicos estão migrando para o Rio de Janeiro e para São Paulo, porque com a coisa das séries e os filmes há uma demanda muito grande de mão de obra lá, né, no Rio e São Paulo, e aí a gente começa a perder os nossos técnicos daqui. Então eu acho que tudo isso, no final, pesa de uma forma bastante negativa para a gente está muito aquém de forma de financiamento. Agora, para finalizar, quais são suas expectativas para a estreia do filme? O que você espera da... Eu queria te falar que eu não tenho nenhuma. Não tem nenhuma? Não, a gente sabe que a gente está assim... Primeiro, a gente está muito feliz da gente ter conseguido realizar o filme da forma como a gente fez. Tanto eu quanto o André, que também é produtor e é o braço direito, um grande irmão que eu tenho. Conseguimos fechar que o filme nosso vai ser lançado em janeiro, nas férias de janeiro, o que deixa a gente muito feliz. Muito feliz porque é o melhor momento para a gente poder lançar filmes para crianças. Muito obrigado, Guilherme, pela entrevista. Eu que te agradeço mais uma vez o espaço. O Para Todos fica por aqui. O Menino no Espelho estreia em janeiro de 2014. Não percam, nossa programação está nas redes sociais. O Para Todos volta semana que vem com mais atrações do mundo do cinema. Até lá! A Turma do Combate entra em ação para uma missão muito importante: rastrear os focos do mosquito da dengue e conferir se tudo está sob controle. Eles não podem deixar que os seus familiares e seus vizinhos se esqueçam de eliminar todos os focos. Mas essa missão seria muito mais difícil se eles não estivessem unidos nesse combate. Quando encontrar água parada, faça como a Turma do Combate. Chame um adulto. O combate não pode parar!